Prontos para mais uma bateria de exercícios aqui do nosso curso de formação em baralho cigano? Depois me conta como que foram os primeiros exercícios que vocês fizeram. Achou difícil, achou fácil, conseguiu acertar? Se não conseguiu, calma, porque a gente vai fazer muita interpretação ainda, tá bom? Amores da minha vida, lá na apostila, na parte de jogos e tiragens, né? Jogos, tiragens e exercícios, vamos para a página número 5, que são os exercícios das lâminas 1 até a lâmina 12. Embora a gente já tenha visto até a lâmina 15, mas vamos lá que depois a gente tem mais exercício ainda, tá? Então, lá na página 5, o exercício número 1, ele tá escrito assim, lembrando que são exercícios que eu tirei de forma real, mudei datas, mudei nomes, mas são exercícios, são perguntas reais de consulentes, tá bom? Então, exercício número 1. Eu trabalho em uma empresa há 2 anos, onde aprendi uma nova profissão e com isso consegui enriquecer o meu currículo. Tenho recebido várias propostas de emprego e recusado, pois estou feliz onde eu estou agora. Mas, há anos atrás, eu estava em uma outra empresa e fui demitida. Fiquei muito mal quando isso aconteceu na época. E agora, essa mesma empresa que havia me demitido me fez uma proposta para voltar a trabalhar lá, fazendo exatamente o mesmo serviço que desempenhei nessa atual empresa em que estou agora. Eu gosto muito de onde eu estou agora. A outra empresa é bem maior e eu sempre quis voltar para lá. E agora? Aí, ó, tem 2 observações aqui. Observação 1. Antes de tirar as cartas, é importante que você, enquanto oraculista, já defina qual é a empresa A e qual é a empresa B. Isso se a consulente não te der nomes. Eu, nesse caso, eu gosto de trabalhar com nomes. Qual que é o nome da empresa X? E a empresa é a Patotinha. Qual que é o nome da empresa Y? Clube do Bolinha. Não sei. Mas aqui a gente vai chamar de A e B, que é para poder facilitar, tá? Então, vamos considerar como empresa a empresa em que ela ainda está trabalhando, e a empresa B, a empresa de onde ela foi demitida. Tendo isso em mente, faça as suas avaliações. Observação 2. Reparem que o consulente não fez uma pergunta fechada. Nesse caso, você, enquanto oraculista, que deve perguntar de maneira mais fechada para o baralho, né? E mesmo mentalmente antes de jogar as cartas. Então é aquilo. Nem sempre o consulente ele vai vir com a resposta, eu quero saber isso. Você vê que ela traz uma situação, por mais que ela pergunte, e agora? Faço o quê? Vou para onde? Tá? Mas ela te traz todo um contexto, ela te traz uma situação, e é assim que tem que ser. Se o consulente não te trouxer essa situação, pergunte. Se o consulente só chega assim, recebi uma proposta, não sei se eu vou. Você pode fazer o jogo desse jeito, não tem problema. Mas, se você puder, se tiver, né, se o consulente te der abertura, pergunta, fala, mas e aí, você gostava da outra empresa quando você trabalhava lá? Não gostava? O que te deixou tentado nessa proposta? Conversa. Amores da minha vida, entendam o seguinte, o seu consulente, muitas vezes ele quer alguém que o escute, tá? Isso faz parte. E o seu consulente, ele é uma pessoa, ele é um ser humano, assim como você. Conversa, não faz um jogo que é robotizado, que é mecânico, entende? Interage com o seu consulente, ele não vai te morder. Exemplo, ela deve ficar na empresa... o exemplo aqui sobre como que você de repente pode fazer uma pergunta, já que a consulente não fez todas as perguntas, você mesmo pode fazer, tá? Então, ela deve ficar na empresa atual, que é a empresa A, ou ela deve aceitar a proposta para a empresa B. E isso é muito importante, pois dependendo da pergunta que você fizer, o jogo pode ser completamente o oposto um do outro. Eu até coloquei 2 exemplos aqui que acho que vai ficar um pouquinho melhor, né? Então, no primeiro exemplo eu coloquei assim, então vamos utilizar a pergunta. Então, interprete a pergunta. Ela deve ficar na empresa atual, que é a empresa A, com a combinação de cartas ao lado. Então, saiu a lâmina do trevo, a lâmina do ramalhete e a lâmina
do caixão, tá? Então, nessa combinação aqui, ela deve permanecer, ela deve permanecer na empresa a empresa atual, a empresa que ela está trabalhando agora. Dentro desta interpretação, o que vocês diriam para essa consulente? Se você ainda não fez o exercício, dá uma pausa aqui no vídeo. Primeiro faça o exercício, depois de ter feito o exercício, você volta aqui para ver a resposta. Belezinha? Mas então vamos lá, imagino que você já tenha feito o exercício. Olha só, a lâmina do trevo, ela é uma carta que ela fala primeira coisa, sobre qual aspecto vocês vão analisar. E aí, nessa carta aqui, vocês acham que é um conselho? Vocês acham que é a essência da carta que a gente vai analisar? Vocês acham que vai ser o polo positivo? Vocês acham que vai ser o polo negativo? Qual é a energia que vai ser analisado? Por isso que quando a gente vai fazer o estudo, né, quando a gente está estudando as cartas, vocês veem que a gente tem ali, né, a energia da carta no amor, a energia da carta no conselho, a energia da carta na saúde, a energia da carta na magia, enfim, a gente tem vários tópicos ali. Então, primeira coisa que você precisa identificar, o que a sua consulente está querendo? A sua consulente, ela está querendo um direcionamento, ela está querendo um conselho, ela está querendo só saber sobre a situação, como a situação está atualmente? Aqui, ó, ela deve ficar na empresa atual, na empresa a gente pode ver que é um conselho. Deixa eu até anotar aqui, ó. Conselho, tá? Então, a gente vai analisar essa carta no caráter de conselho. No caráter de conselho, a lâmina do trevo, ela vai falar muito a respeito de confia, lembra? Confia que as coisas vão dar certo, nos 45 do segundo tempo tudo se ajeita. A lâmina do ramalhete, ela é uma carta que ela fala para você ter mais momentos de lazer, para você ter mais momentos de descontração. Mas, Tita, o que isso tem a ver com a pergunta, se está sendo uma pergunta de empresa, né? Aí que tá. Vocês precisam encaixar o significado da carta dentro da pergunta do consulente de vocês. Então, aqui, eu já vou chegar na carta do caixão, tá? Não é que eu esqueci, não. É que a carta do caixão acaba matando a charada aí, né? Mas olha só, o conselho aqui tá sendo: confia que as coisas vão dar certo. Confia que nos 45 do segundo tempo as coisas vão acabar se ajeitando. Confia que tem uma espiritualidade também, de certa forma, que está cuidando de você e te auxiliando em todo esse processo. Você pode sim levar as coisas com mais leveza, tá? A lâmina do ramalhete, ela fala para você focar em você. Essa daqui é uma carta que ela pede para que você tenha mais momentos de lazer e descontração, porque você está precisando. Você não precisa levar as coisas tão a ferro e fogo. Você precisa ter momentos em que você vai conseguir relaxar, em que você vai conseguir se distrair, onde você pode, de repente, ter momentos que são mais agradáveis dentro do ambiente de trabalho, porque não é disso que a gente está falando? Então, você não precisa levar as coisas tão a ferro e fogo, né? Falando para consulente. Agora, a carta que mata a charada aqui, nossa, mata é o caixão, né? Enfim, a carta que mata a charada aqui é justamente a carta do caixão. Por quê? Porque a carta do caixão, ela vem falando sobre mudança de ciclo. Lembra? A carta do caixão, ela é uma carta que ela fala assim, já deu o que tinha que dar aí, né? Tá na hora de você mudar o ciclo. Se organiza para fazer os rompimentos necessários. Então, essa parte aqui é muito importante. Se organize para fazer os rompimentos necessários. Então, não é necessariamente um sai desembestada, cortando tudo. Não é isso. Mas é um lance do... Você já conversou com a outra empresa? Você realmente já viu quais são os prós e contras? Você sabe qual é o salário? É certeza que eles vão realmente te contratar? Como é que funciona? Como é que não é? Então, organiza toda essa parte em relação à outra empresa. Mas, sim, comece um novo ciclo. Então, olha só, essas 3 cartas juntas, tá? E aí, eu devo ficar na empresa atual onde eu estou? Gente, não é pergunta de sim e não. Lembra que eu falo para vocês, pelo menos no primeiro momento, a gente não vai fazer pergunta de sim e não, tá?
Então a pergunta é: eu devo continuar na empresa A? E aqui o conselho é não, você não deve continuar na empresa A. Por quê? Principalmente por causa da lâmina do caixão, porque a lâmina do caixão está falando de rompimento. Olha só, se você for analisar o contexto da pergunta, ela está perguntando se ela deve romper com a empresa A ou não, não é isso? E aí, eu continuo o vínculo com a empresa onde eu tô ou eu devo romper o vínculo? Lembra, é uma carta de corte dentro de uma pergunta que tem a ver com corte. Então, o peso dessa carta vai ser muito maior do que as outras cartas, porque é uma carta que ela tem um tema que está dentro do tema do que o seu consulente está perguntando. Seu consulente está perguntando se ele deve continuar esse vínculo ou se ele deve romper esse vínculo para ir para outra empresa. Olha a pergunta. E é justamente essa a energia da lâmina do caixão. A lâmina do caixão é uma carta que ela fala justamente de rompimento, de novos ciclos. Não é isso que a carta do caixão fala? Então, olha o peso que a lâmina do caixão vai ter aqui. Então, o conselho é: confia que as coisas vão dar certo. Trate esse assunto com mais leveza e faça os rompimentos que precisam ser feitos. Olha o conselho aqui. Entende? Então, dentro desse conselho, o que as cartas estão dizendo é: vai, meu amor, vai para essa nova empresa. Já deu o ciclo na empresa onde você está atualmente. Então, confia que as coisas vão dar certo, mesmo porque é uma coisa que ela mesma fala aqui, que ela sempre quis voltar, que é uma empresa que ela gostava, que ela tinha vontade de voltar. Então, confia. Quem sabe isso daí não é justamente a resposta para as suas orações, né? Então, confia. Ah, Tita, você está tirando isso da onde? Da sua cabeça? Não, não estou tirando da minha cabeça. A lâmina do trevo não é uma carta que ela fala também sobre você confiar que você não está sozinho? Confiar que nos 45 do segundo tempo as coisas vão dar certo? Que a espiritualidade vai te auxiliar de alguma forma? Não é uma carta que ela fala também um pouquinho aí dessa energia de fé? Então, eu não estou tirando isso da minha cabeça, tá? Quando eu falo para ela: olha, quem sabe essa não é a resposta às suas orações. Entende? Então, tudo vai dar certo. Leve as coisas com mais leveza, tenha mais momentos de descontração. De repente, essa situação está deixando ela tão nervosa, está deixando ela tão apreensiva, que ela só está com o pensamento focado nisso e não está relaxando, não está descansando, não está tendo momentos de lazer com ela, com a família, de descontração, com amigos, enfim. E, gente, ninguém vive sob estresse e pressão o tempo todo sem ter consequências, né? Principalmente em relação à nossa saúde. Agora, a lâmina do caixão é uma carta que ela fala para ela: faça esse rompimento, comece um novo ciclo, mas não é para você sair que nem uma doida desvairada. Organização, se organiza para fazer esse rompimento. Não é só chegar na sala do teu chefe no dia seguinte e falar: ó, tô pedindo as contas. Não, se organiza. E esse se organiza pode ser tanto no sentido da empresa A quanto da empresa B. Então, na empresa A, no sentido de deixar realmente todas as coisas organizadas para a próxima pessoa que for assumir. Em relação à empresa B, entrar em contato de fato com essa empresa B e perguntar: ó, é isso mesmo? Tá tudo certo? Eu posso pedir demissão? Qual que vai ser o meu salário? Sabe? Perguntar os pormenores. Organizou tudo isso? Amada, vai, se joga. Entende? Então, a resposta é isso. Volto a dizer, primeiro, o que você precisa analisar? Sobre qual aspecto da carta você precisa analisar a carta, tá? Então, eu vou analisar no amor, eu vou analisar na saúde, eu vou analisar só na essência da carta. A essência da... Gente, isso é muito importante. A essência da carta, ela sempre vai estar presente em tudo, tá? Quando eu trago a essência da carta para você... O que é a essência da carta? A essência da carta é aquele primeiro enunciado que eu coloco, antes de colocar os tópicos, tá? Aquele primeiro descritivo da carta que eu coloco antes de colocar os tópicos. Aquele enunciado, aquilo ali é a essência da carta. A essência da carta ela vai estar presente em todos os outros tópicos ou qualquer outro tópico que apareça dentro da sua consulta, porque é a essência, aquilo ali é a base. E daquela base é que a gente vai destrinchando para as outras coisas. Daquela base a gente vai destrinchando para o amor, pro profissional, pro não sei o quê, entende? Mas aquele primeiro trecho é a essência da carta. Então, aquilo vai estar presente em absolutamente tudo, beleza?
Então, essa carta aqui, a carta do caixão, ela é uma carta que ela fala de fim de ciclos e dentro do conselho ela pede para que você se organize para que os ciclos sejam encerrados, sejam fechados, ok? Tá, aí ó, só para a gente poder exercitar. Então, vamos imaginar que você não tenha perguntado sobre se ela deve ficar na empresa atual. Vamos imaginar que você tenha perguntado, ela deve aceitar a proposta para a empresa B? Então, eu vou mudar a pergunta, tá? Vou manter as mesmas cartas aqui, mas eu vou perguntar de um jeito diferente. Vamos tentar entender aí como é que são as cartas. E aí, é isso que eu falo para vocês, não façam perguntas de sim e não, ok? Não façam perguntas de sim e não. Pelo menos nesse primeiro momento, vocês vão interpretar as cartas e não fazer pergunta de sim e não, tá bom? Então, vamos manter aqui, ó. Ela deve aceitar a proposta para a empresa B? Então, a nossa primeira pergunta foi se ela devia continuar na empresa A. Ela deve continuar na empresa A? Aqui mostra que não. Agora, vamos só mudar a pergunta. Ela deve aceitar a proposta para a empresa B? Ela deve ir para a empresa B? O que vocês acham? De novo, a gente vai analisar no caráter de conselho, certo? Neste caso aqui, de novo, olha só, confia que tudo vai dar certo, confia que nos 45 do segundo tempo, tudo vai acabar melhorando, tenha mais momentos de lazer, tenha mais momentos de descontração, você não precisa levar as coisas tão a ferro e fogo, e gente, não mudou aqui, continua vindo uma carta de mudança. Então, ela deve ir para a empresa B? Sim. Você entende que nesse caso, a resposta é a mesma? Não importa se você perguntou primeiro, e ela deve ir para a empresa A? Sim, ela deve ir para a empresa A. Por quê? Porque a gente tem uma carta falando de corte, falando de rompimento. A segunda pergunta, ela deve ir para a empresa B? Sim, ela deve ir para a empresa B. Por quê? Porque a gente tem uma carta que está falando de corte, que está falando de rompimento. Está falando de novo ciclo. Não está falando de novo ciclo, a lâmina do caixão? Gente, então, independente de vocês terem perguntado se ela deve ficar na empresa atual ou se ela deve ir para a empresa nova, a resposta aqui está sendo exatamente a mesma. Agora eu vou fazer uma observação. Se a gente tivesse feito uma pergunta de sim e não, isso ia mudar completamente. Por isso que vocês precisam prestar muita atenção sobre as perguntas que vocês estão fazendo. Se fosse só uma pergunta de sim e não, aqui seria um sim. Só que se você perguntar, ela deve continuar na empresa atual? Sim, ela deve continuar na empresa atual. Se você perguntar, ela deve ir para a empresa B? Sim, ela deve ir para a empresa B. Então, iria mudar completamente de acordo com a pergunta que vocês fizessem. Não vamos entrar no mérito de pergunta de sim ou não. Depois a gente tem exercícios, a gente tem explicação só de pergunta de sim e não. Mas eu não quero que vocês trabalhem com perguntas de sim e não, pelo menos no primeiro momento. Belezinha? Então, interpretando as cartas, ela deve ir para a empresa B? A gente pode dizer que sim, que ela deve ir para a empresa B. Confia que as coisas vão dar certo, confia que nos 45 do segundo tempo tudo vai se encaixar. Seja mais leve com essa situação, seja mais leve, você tá levando as coisas muito a ferro e fogo, você tá muito preocupada, você tá muito estressada. Só que, gente, é fácil a gente falar para a pessoa, se acalma, né? Mas a gente está falando de pedir demissão de uma empresa. A gente não está falando de uma coisinha ali da esquina. E se essa empresa manda ela embora de novo? Entende? É compreensível a preocupação do seu consulente. Mas o que as cartas estão dizendo é, dá uma relaxada. Dá uma relaxada em relação a este assunto. Procure, inclusive, pensar em outras coisas. Vai dar uma descontraída, vai dar uma relaxada. Mas faça a mudança, comece esse novo ciclo. Está na hora de você encerrar um ciclo para começar outro. Então, não importa como tenha sido a pergunta, com essas 3 cartas especificamente, tá? Com essas 3 cartas, a gente pode dizer que sim, é para você mudar de emprego. Então, mude de emprego, tá? O conselho é esse. Vamos para a segunda pergunta? Então, a gente já sabe que as cartas estão dizendo para ela mudar de emprego, certo? Agora, para que a sua consulente tenha uma resposta mais completa, você pode fazer mais algumas perguntas, tais como: como será trabalhar na empresa B? Como que vai ser?
né? Se ela fizer de fato essa mudança, porque entendam que ela tá pedindo um conselho, a gente tá dando conselho, mas significa que ela vai seguir o conselho? Não necessariamente, tá? Lembram aquilo que a gente fala, a decisão é do consulente. A gente passa o conselho, se ele vai seguir ou não, é outra história. Aí saiu a lâmina do cavaleiro, deixa eu ver, a lâmina da árvore e a lâmina dos pássaros, tá? O cavaleiro, tá bom aqui, produção? No lugar onde tá? Beleza. Então, como vai ser trabalhar lá? Ai, produção, se eu colocar aqui, dá pra ver? Dá? Beleza. Porque eu vou colocar mais 3 cartas depois aqui embaixo. É que a produção tinha me perguntado quantas cartas eu ia colocar, eu falei que eu ia deixar só 3, e agora gravando eu mudei de ideia, entendeu? E eles que se virem. Enfim, então, como vai ser trabalhar na empresa A? E aí eu já vou fazer um paralelo, porque a segunda pergunta é como vai ser trabalhar na empresa A. Primeiro foi como vai ser trabalhar na empresa B, e a segunda como vai ser trabalhar na empresa A. Então vamos lá. Vou colocar aqui o chicote e a foice. Ok. Então vamos lá. Na primeira pergunta, como será trabalhar na empresa B? Então vamos assumir que ela decidiu ir para a empresa B e como vai ser trabalhar na empresa B. Então trabalhar na empresa B. Como que vocês acham que a gente vai analisar essa carta aqui? Essas 3 primeiras, tá? Vou deixar aqui no primeiro momento. Essas 3 primeiras. Como vai ser trabalhar na empresa B? Sobre qual aspecto da lâmina vocês acham que a gente precisa analisar isso? É conselho? É no amor? É na saúde? Quais são as outras, gente? Que eu já não lembro mais. É na personalidade? É na essência? É em quê? Qual aspecto vocês acham que a gente vai analisar? Essas cartas aqui a gente vai analisar na essência mesmo da lâmina. Essas cartas, elas estão trazendo a informação sobre como vai ser quando ela estiver lá. O que vai acontecer quando ela estiver lá? Então não é um conselho, você não vai passar um conselho para ela. Não é um conselho que ela está pedindo. Ela está querendo saber como vai ser trabalhar lá. Então é um momento presente. Um momento presente assim, né? Entre aspas. Vai ser o momento presente em que ela estiver presente lá. Como que vai ser? Como que vai acontecer? Então, olha só, a gente tem a lâmina do cavaleiro, que é uma carta que ela fala de agilidade, ela fala também de iniciativa, de novos projetos, coisas novas acontecendo, e ela indo para uma empresa nova vai ser tudo novo, por mais que já seja uma empresa conhecida, né? Mas ela ficou anos fora dessa empresa, então vai ser um lugar onde provavelmente ela não vai parar. Sabe aquele lugar que é bem movimentado, onde ela sempre vai ter bastante serviço? Porque essa não é a carta que fala de movimento? É a carta que fala de movimento, é a carta que fala de agilidade, é a carta que fala que as coisas não ficam paradas, que tudo se inicia. Então vai ser um ambiente um tanto quanto agitado, mas não de um jeito ruim, de um jeito bom. Afinal de contas, essa é uma carta positiva, não é? A lâmina do cavaleiro, ela é uma carta positiva. Então, assim, vai ser um ambiente muito dinâmico. E tem gente que se dá bem com isso. Tem gente que prefere um ambiente mais tranquilo e tem gente que gosta, né, desse movimento, das coisas acontecendo o tempo todo. Enfim. Vai ser um lugar onde ela vai ter segurança, onde ela vai ter estabilidade, mas ao mesmo tempo possibilidade de crescimento. Por quê? Lembra que a lâmina da árvore, em alguns aspectos, ela é parecida com a lâmina da casa, no sentido de ter segurança. Quanto mais profundas as suas raízes, maior a sua copa. Mas, apesar dela ser um item, acho que não é bem item a palavra, mas enfim, vou usar item. Apesar dela ser um item forte, firme, porque a gente não está falando de uma árvore qualquer, a gente está falando de uma árvore com um tronco grosso, com uma copa larga, consequentemente com raízes profundas. Então, apesar de ser esse elemento que parece que está parado, não tá. Ela está em constante mudança, ela está em constante crescimento, né?
Então, vai ser um ambiente onde ela vai ter muito trabalho, muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, vai ter bastante atividade, então é um trabalho um pouco mais dinâmico, mas ao mesmo tempo ela vai ter segurança, ela vai ter estabilidade, ela vai ter possibilidade de crescimento. E a lâmina dos pássaros? O que vocês acham? Lembram que a lâmina dos pássaros fala a respeito de liberdade. Tita, mas como que eu vou encaixar liberdade aí? Gente, ela está falando da vida profissional. Ela vai ter liberdade, autonomia para tomar decisões, autonomia para trabalhar. Não é necessariamente aquele lugar ou aquele ambiente que vai ficar um chefe em cima dela o tempo todo falando, já fez, já entregou, já não sei o quê, olha, você tem que fazer assim, olha, você tem que fazer assado. Muito provavelmente é um ambiente de trabalho onde, assim, o chefe às vezes passa, olha, faz tal relatório, eu quero que você me entregue até sexta-feira à tarde. Falou? Acabou. Ele não vai ficar em cima, enchendo o saco e falando, entende? É um ambiente onde ela vai ter autonomia para trabalhar, ela vai ter liberdade para trabalhar do jeito dela. Lógico, a gente está falando de uma empresa. Se você está trabalhando do seu jeito e o seu jeito não está trazendo resultado, é lógico que o teu chefe ou sei lá eu quem vai vir te chamar para conversar e falar assim, ó, alecrim dourado, você não está vendo que do jeito que você está fazendo não está dando certo? Agora, a partir do momento que você está trabalhando e você está trazendo resultado, você está sendo responsável com as suas entregas, não tem por que o teu chefe ficar em cima de você. Isso dentro dessa empresa, isso dentro desse contexto, isso dentro desta situação que o consulente está trazendo para a gente. Então, dentro da pergunta, como vai ser se eu decidir ir para a empresa B? Como que vai ser trabalhar lá? Vai ser um ambiente agitado, mas agitado de um jeito bom, provavelmente o trabalho lá é muito dinâmico. Você vai ter segurança, vai ter estabilidade, vai ter possibilidade de crescimento. Você também vai ter muita autonomia para trabalhar do seu jeito, de uma forma que você ache confortável. Você vai ter uma boa relação com as pessoas. Lembra que essa daqui também é uma carta que ela fala de reciprocidade? Então, se você tratar as pessoas bem, as pessoas também vão te tratar bem. Vai ser um ambiente leve, vai ser um ambiente gostoso. Por que um ambiente leve, um ambiente gostoso? Porque é uma carta que fala de liberdade, porque são cartas que falam de segurança. Todas as cartas são cartas positivas, entende? E como vai ser se ela decidir continuar na empresa A? E aí a gente tem as outras 3 cartas aqui, ó. E a gente pode ir fazendo esses comparativos para consulente. Então, essas outras 3 cartas, como vai ser se ela continuar na empresa A? Aqui eu coloquei aqui, assim, ó. Como será continuar na empresa A? Lembre-se de que o consulente nem sempre sabe exatamente como fazer as perguntas. Cabe a você, enquanto oraculista, tentar tirar o máximo de informação através das cartas para ajudar o seu consulente a tomar uma decisão, mas isso sem colocar as suas emoções ou as suas opiniões. Seja o mais neutro possível, trazendo o que as cartas mostram e não o que você pensa. Porque às vezes, eu já vi muita gente, inclusive aqui nesse exercício, falando assim, mas Tita, ela vai trocar o certo pelo duvidoso, ela já está trabalhando na empresa há quanto tempo? Nem eu sei. Ela já está trabalhando na empresa e se eles mandam ela embora de novo? Ó, há 2 anos, eu trabalho em uma empresa há 2 anos. Como que ela vai jogar fora 2 anos de empresa para se arriscar em outra? Por isso que eu coloquei essa observação aqui. Gente, tudo na apostila e todas as coisas que eu falo aqui, ó, se eu tô falando é porque tem história, tá? E é justamente isso, não coloque a sua opinião, não faça o seu julgamento, vê o que as cartas estão dizendo. E como que vai ser ela indo para a empresa, continuando na empresa A? Muitas mudanças ainda vão acontecer dentro dessa empresa. Lembra que a gente está fazendo o jogo para mais ou menos 12 meses, tá? É que os meus jogos eu já ancoro para 12 meses. Tem gente que ancora para 6. Isso normalmente a gente já faz antes de começar a jogar, mas para mim eu já tenho isso como praxe, tá? Então, como que vai ser os próximos 12 meses? Como que vai ser os próximos 6 meses? Enfim. Então, dentro dos próximos 12 meses, se ela continuar dentro dessa empresa, ainda vão ter mudanças com ela, bastante mudanças, tá? Pode ser mudança de setor, pode ser só mudança enfim, vão ter mudanças ainda que vão acontecer dentro da empresa. Mas olha isso aqui, olha esse chicote
chicote, gente, imenso. Aqui, falando do quê? Falando justamente de padrões de repetição. Falando justamente que, inclusive, pode ser uma repetição. O que aconteceu na empresa anterior pode acabar acontecendo nessa. Como que, por exemplo? Como rompimento, como ela sendo mandada embora. Entende? E aí caberia você perguntar para o seu consulente, você sabe se a empresa lá está passando por algum tipo de mudança? Por que eu estou perguntando isso? Porque são as vozes da minha cabeça? Não, justamente por causa desse navio. Lembra que o navio ele fala de mudanças? Também fala de mudanças inesperadas. E olha só, a gente tem um navio em uma ponta e a gente tem uma foice na outra. Também falando de um corte brusco. E no meio disso aqui, a gente tem um chicote, falando de dor, falando de sofrimento, falando de padrão de repetição. Então, como vai ser se ela continuar na empresa A? Ainda vão acontecer muitas mudanças com ela dentro dessa empresa ao longo dos anos, não, ao longo dos meses, tá? Mudanças que provavelmente ela não vai gostar, ela não vai curtir. E aí, a gente também precisa levar em consideração o seguinte, a narrativa do consulente. Essa é uma questão que está trazendo uma certa angústia para ela. Mas olha, na narrativa dela, ela fala, eu sempre quis voltar. Gente, se ela não voltar, é muito provável que ela fique com aquele sentimento do e se. Entende? Isso psicologicamente falando. Só o fato dela ter recebido a proposta já deixou ela nessa inquietude, e a gente percebe isso pelo texto, tá? Já deixou ela nessa inquietude, já deixou ela nessa ansiedade, nessa preocupação. E aí, cara, é um negócio que ela quer. Ela quer voltar. Então, vocês acham mesmo que ela ficaria completamente tranquila sabendo que ela teve a oportunidade de voltar e que aí ela não voltou? E, de novo, são as vozes da minha cabeça? Não, não são as vozes da minha cabeça. Olha só esse chicote. Esse chicote falando sobre um padrão de repetição. De repente, ela não tendo essa coragem de ir, de enfrentar, de ir para essa nova empresa. Algo que vai causar dor, algo que vai causar sofrimento. E que mais cedo ou mais tarde vai acabar rompendo. Tá? Vai acabar rompendo no sentido... Lembrem que aqui a lâmina da foice, ela também fala a respeito de colheita. O ideal seria tirarmos mais cartas para confirmar, tá? Mas seria mais ou menos assim. É como se todas essas mudanças ela não fosse gostar, talvez a produtividade dela caia e isso acabe gerando um novo corte, um novo rompimento. Entende? Então, olha só, dentro da pergunta inicial, né? A pergunta inicial que foi o conselho. Ela deve ficar na empresa? Não, ela não deve ficar na empresa. Deixa eu ver. Cabe aqui? Tchum, 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 tchum. Dá para ver assim, produção? Ou não? Ah, maravilha. Então, olha só, a nossa primeira pergunta. A primeira pergunta a gente analisou sobre que aspecto? Conselho. Porque a pergunta foi, ela deve ficar na empresa A, ou no caso, né, ela deve aceitar a proposta da empresa B? Então, aí sai aqui, ó. Confia que as coisas vão dar certo, confia que nos 45 do segundo tempo as coisas vão se ajeitar, seja um pouco mais leve com essa questão, tenta dar uma relaxada, tenta não ficar tão preocupada com tudo isso, né? Tenta dar uma relaxada mesmo, procurar arejar a cabeça, descansar a cabeça, para de ficar pensando tanto nisso, vai dar uma volta no parque, vai tomar um banho de piscina, vai botar o pé na grama, entende? Então dá uma relaxada, ou então vai pro barzinho com seus amigos, tá tudo certo, mas comece a se organizar para poder fazer as mudanças necessárias. Comece a se organizar para realmente romper com um ciclo e começar um ciclo novo. Então, o conselho aqui é, vai. Mas mesmo assim a gente pergunta como vai ser se ela for e como vai ser se ela ficar. Então, como vai ser se ela for?
É um ambiente dinâmico, é um ambiente ativo, é um ambiente onde tem bastante movimento, então provavelmente ela vai ter bastante coisa para fazer ali durante o trabalho, mas ela vai ter segurança, ela vai ter estabilidade, possibilidade de crescimento, autonomia para poder trabalhar da forma como ela acha melhor. Todas as cartas são positivas, então vai ser algo super bacana para ela, ela vai se sentir bem, tá? Em contrapartida, se ela ficar, vão acontecer ainda mais mudanças para ela dentro dessa empresa, mudanças que ela não vai gostar muito, que vai trazer um certo padrão de repetição, que vai trazer uma certa dor, um certo sofrimento, ok? E que no final das contas pode ser que ela acabe perdendo o emprego da mesma maneira, mas ela vai perder o emprego por quê? Porque muito provavelmente essa dor e esse sofrimento vai fazer com que o rendimento dela caia, né? Porque ela não vai estar feliz, gente. Ela não vai estar feliz dentro desse ambiente, dentro dessa empresa. Então, muito provavelmente, ou o rendimento vai cair, ou ela vai ficar bem desgostosa. Enfim, coisas que trazem esse padrão aqui, que vai acabar fazendo com que gere, de repente, um rompimento nesse contrato de trabalho do mesmo jeito. Saca? E aí acaba sendo, inclusive, uma repetição do que aconteceu na empresa anterior, que foi, ela foi mandada embora, não foi? Ela foi demitida. A carta do chicote vai falar também de padrão de repetição. E aí, meus amores, vou fazer uma observação para vocês. Vocês, por exemplo, a consulente chegou, ela perguntou, ela falou tudo aquilo, né, que é aquele texto inicial. Vocês não precisam ir tirando as cartas e a cada carta que você vai tirando, você vai falando. Você pode já fazer essas perguntas na sua cabeça e tirar as 3 de uma vez. E responder para a sua consulente depois de já ter tirado as 3. As 3 perguntas, né? Ter feito as 3 perguntas. Então, você já perguntou uma coisa, tirou as cartas aqui, perguntou outra, tirou aqui, perguntou outra, tirou aqui. Pronto, deixou o jogo montado aqui do seu lado, você vai conversar com a sua consulente. Olha, o que as cartas estão dizendo para você é que realmente seria interessante que você fizesse essa mudança. Por quê? Porque se você continuar onde você está, primeiro que vão acontecer muitas mudanças dentro do teu ambiente de trabalho, mudanças que você não vai gostar, tá tendo algum tipo de realocamento, tá tendo já atualmente algum tipo de mudança dentro da sua empresa? Ai, Tita, tá tendo mudança. Ou então, não, Tita, no momento não tá tendo mudança nenhuma. Pois é, só que a previsão aqui é para os próximos 12 meses, e dentro desse período de 12 meses vão acontecer mudanças, e mudanças que você não vai gostar. Mudanças que você não tá afim, para você vai ser muito difícil, e existe a possibilidade de você ainda ser mandado embora mais para frente, justamente porque você provavelmente não vai estar rendendo tanto quanto deveria. Por quê? Porque você não vai gostar das mudanças, você não vai gostar do ambiente, você não vai gostar das coisas que estiverem acontecendo ali. E eu vejo um certo padrão de repetição acontecendo. Como você foi mandado embora da outra empresa, pode ser que esse padrão de repetição seja justamente ser mandado embora dessa empresa também. Entretanto, se você for para a empresa B, que é onde você recebeu a proposta, eu vejo você conseguindo se consolidar, eu vejo você conseguindo ter segurança, estabilidade, eu vejo possibilidade de crescimento, eu vejo que você vai ter como trabalhar de uma maneira mais livre, de uma maneira onde você tem autonomia, que você possa fazer as coisas do seu jeito. Vai ser um ambiente bem dinâmico, com bastante trabalho, bastante coisa para fazer, mas de um modo geral vai ser algo harmonioso, vai ser algo positivo. Entendeu, meus amores? Então você vê que assim, só nessa jogada aqui, vocês fizeram 3 perguntas, mas só nessa jogada aqui, se você for conversando com o seu consulente, dá uns 20, 30 minutos de consulta fácil. Porque aí você vai conversando com ele. Como, por exemplo, isso que eu fiz. Ah, tá tendo algum tipo de mudança dentro da tua empresa? Nossa, Tita, realmente tá tendo mudança. Meu chefe foi para não sei aonde, o fulano foi para não sei aonde. Então, ó, estão mudando só o setor X, mas logo vai chegar no meu setor também. Ou então, olha, eu pedi para mudar. Enfim, de repente ela já vai te trazer isso. Às vezes ela vai te falar de algum medo. Muitas vezes, meus amores, só nessa jogada aqui você tem meia hora de conversa. Entende? E não é uma conversa à toa, não é uma conversa para jogar a conversa fora. Não é. O seu consulente, muitas vezes, ele sente a necessidade de falar. E quanto mais ele fala, melhor é para você no jogo, porque você vai ter informações e você vai sabendo de maneira mais adequada como interpretar as cartas que estão aqui. Entende? Então, ó,
nessas 3 perguntas, essas cartas que foram colocadas, você já deixou aqui e você vai conversar com o consulente. E é isso. Da melhor maneira possível realmente para ajudar ele, para ajudar ela a tomar a melhor decisão para a vida dela. Mas não sejam tendenciosos. Tita, como assim? Lógico que aqui nas cartas, as cartas realmente estão falando, olha, se você for para a empresa, se você continuar na empresa A, é isso que vai acontecer. Se você for para a empresa B, é isso que vai acontecer. Mas no final das contas, quem vai tomar a decisão é o consulente. Às vezes o medo do consulente realmente ainda está tão grande que ele não tem coragem de ir para a empresa B, por mais que as cartas estejam falando que seria o melhor caminho. E tá tudo bem. Você passou a informação de maneira correta. Você não tem controle sobre o que o seu consulente vai fazer com essa informação. Se ele vai seguir ou não, isso já não é mais problema seu. O que importa é que você passou de uma maneira correta. E não seja tendencioso no sentido de virar para o seu consulente e falar assim, mas menina, vai logo para a empresa B e não sei o quê. Se você for fazer isso, você tem que deixar claro que essa é a sua opinião, tá? Então, deixe claro o que é opinião sua e o que é que as cartas estão falando. Aqui, no caso, coincide, né? Ou, de repente, você falar ao contrário. Falar, olha, as cartas estão falando realmente para você ir e tal. E aí, qualquer coisa, se você quiser, você pontua. No sentido de, ó, mas eu vou ser muito sincera. Eu, fulana, acho que você não deveria ir. Porque como que você vai jogar fora 2 anos de empresa, né? Então, eu acho que você não deveria ir, mas isso é minha opinião. O que as cartas estão falando é, se joga, em outras palavras, né? É isso que as cartas estão falando, vai, tá? Mas, gente, eu vou ser muito, muito, muito sincera com vocês. O consulente não está pagando para ouvir a tua opinião. Se ele quisesse ouvir tua opinião, ele não ia pedir um jogo de carta, ele ia falar assim, ah, vamos conversar, né? Vou te ligar, te pago 1 hora aí, mas eu não quero carta, eu quero só a sua opinião, tá? Então, de verdade, meus amores, não misturem as coisas. Enquanto você tá jogando, às vezes você fazer um comentário ou outro e tal, que até é pertinente, ok, mas procurem se ater ao que as cartas estão falando, porque o consulente ele tá te pagando para saber o que as cartas estão falando. E, de novo, vamos levar em consideração que, se está saindo nas cartas, o universo é que está se conectando e que está trazendo essa energia. O universo sabe muito mais do que você, que às vezes está vendo o consulente pela primeira vez, tá? Você não sabe por que as cartas estão direcionando. Vamos supor, agora eu aqui viajando, tá? Eu viajando na minha cabeça. Imagina que ela mudando de emprego, ela vai conhecer o amor da vida dela. Às vezes ela nem vai ficar lá na empresa há muito tempo. Às vezes, de fato, ela vai ser mandada embora em 4 meses. Mas esses 4 meses é o suficiente para ela conhecer o alecrim dourado da vida dela, que ela vai casar, ter 2 filhos e... Entende? Você não sabe por que o universo está trazendo esse ou aquele conselho, por que o universo está falando isso ou aquilo. Então, entendam que o consulente ele não está pagando para ouvir sua opinião. Ele está pagando para saber o que as cartas têm para dizer para ele. E as cartas têm uma visão muito mais ampla do que a sua. Tá bom? Então, fica essa observação aí. Vamos fazer o exercício número 2. Produção, a gente está em quanto tempo de vídeo aí? 40 minutos? Então, gente, então o segundo vídeo, o segundo exercício, eu vou fazer no próximo vídeo, senão esse vídeo aqui vai ficar com mais de 1 hora, tá bom? Então, próximo vídeo, exercício número 2. Um super beijo.